Migo, vamos brindar? Tiago, eu estou muito triste. Carlos Daniel não é seu pai. Amigo, viu minha atuação? Ai, amigo, digna de Oscar. Tô assim com a Fernanda Torres, tô assim. Digna de Oscar, amigo. Ou melhor, Amigo, framboesa de ouro pra você. ai, uma atuação excelente, eu tô assim com a Fernanda Torres. Troféu Amigo, imprensa pra você de tropa revelação. melhores do ano, né, no Hulk. Amigo, hoje o tema é atuações questionáveis/sofríveis. Ai, gente. Mas esse tema, meu, eu acho engraçado assim. Tem pessoas que a gente assiste, a gente fala, meu Deus, como isso conseguiu passar num teste? Como isso conseguiu passar? Porque se a pessoa não tem expressão. Qual foi o crivo? Qual foi o Qual crivo? foi? Não sei. Porque assim, juro, eu sou inocente, tá? Quando falam dessa Aham, história de aham. teste, quando fala assim, teste do sofá, não sei o quê, eu juro que eu tenho minha dúvida. Eu fico um pouco de dúvida. Mas daí eu vejo umas pessoas que, assim, que ganham papel de destaque, tão sofrido, tão derrubado, que eu falo: "Gente, só pode ter sido uma Só sentadinha". pode ter sido isso. Mas E por que não a gente tá estamos falando aqui que essas pessoas que a gente vai citar aqui rolou não, pelo isso. amor de Não, Deus. longe de mim Não, julgar. longe não julgarás, não Não julgarás. julgarás. E por que a gente tá falando disso, amigo? Porque acabou de estrear Vale Tudo. Gente, o que você tá achando da Bela Campos, Ai, amigo? amigo. Tá tudo ótimo fazer 23 anos aqui nesse fim de mundo. Será que vale tudo mesmo? Vale tudo pra amigo, eu fico pensando, eu fico vendo ela, coitada. Eu fico pensando: "Gente, vale tudo isso pra seguir essa carreira?" Porque ela não é expressiva, amigo. O tom dela é um Mas tom amigo, só. você go assim, eu achava ela tão boazinha em Vai na Fé. Eu achava também, sabia? Eu achava ela É que boazinha em é Vai que na eu Fé. acho, amigo, assim, é uma novela que eu tô achando que ela tá nervosa, porque ela tá com um peso muito grande. É Maria de Fátima, né, gente, não é qualquer personagem. É a Não é qualquer maior uma das personagem. maiores vilãs da É. década de 90, né, de 80, né. Enquanto no vai lá na Vai da Fé ela era uma mocinha, acho que era mais fácil ela lidar ali com tudo. Agora aí, gente, é uma personagem que tem muitas camadas, a gente tem que vai demandar muito dela, a gente vê que não É. sei. Porque a Maria de Fátima, assim, ela é uma vilã, mas ela não é uma vilã, eh, como que eu vou falar assim? Ela não é uma vilã vilanesca, ela é uma vilã, eh, ela é cínica, então ela faz aquela carinha de pobre moça, mas a gente sabe que no fundo ela é uma ordinária. Então acho que tem essa camada mesmo. Talvez fosse uma vilãzona mesmo, assim, debochada, Tipo uma tipo Lola, né, tipo uma Lola da vida, Camila tipo a Lola Pitanga. da vida, eu acho que Hã. talvez ela se sairia bem, porque ela tem que fazer essa coisa assim, ela é uma vilã, mas eu tenho um pouco de cinismo, eu tenho um pouco de faço um papel de Tipo, eu estou vítima. pensando uma coisa, mas estou agindo de outra forma, né, é assim. Exatamente. Mas eu acho, amigo, assim, que o que me choca é: "Gente, vamos lá, a Globo tá botando muita fé, botando muita fé nessa Tá. novela, porque, né, um clássico, né, o maior sucesso aí do da É, acho da e é referente às comemorações de 65 anos da Globo, é. né. Então, assim, muito arriscado, né, ter colocado ela nesse papel. Eu acho que tem atrizes que bancariam mais. E, de fato, assim, eu não tô achando muito interessante não. Eu acho que, assim, como é o começo, eu acho que não pegou muito essa crítica, porque eu lembro que lá quando saiu o teaser, a gente comentou até aqui, né, no episódio Sim. de remakes. Quando saiu o teaser, o pessoal meteu o pau. Mas já tem cenas gravadas. Eu acho que vamos ver, passado essa como as gravações que ocorreram após esse teaser, após esse vamos ver se ela vai melhorou alguma coisa, mas assim, amigo, por enquanto Porque assim, e o mais engraçado na história é que a Globo apostou num elenco de peso. Então é Débora Bloch, Paula Oliveira, Carolina Dickmann, Alexandre Nero, eh, você gostou, Renato amigo, da primeira semana de Vale Tudo? eu gosto, porque gente, é uma novelinha que eu amo de paixão, assim, é uma novelinha que eu Mas maratonei. qual foi o ponto alto dessa semana da novela pra você? O que você mais Ai, gostou, assim? O Cauã de sunga.
Ai, Pra palhaçada. mim Eu pra sabia mim que é você ia o falar a isso. Eu sabia que você ia falar o isso. Cauã de sunga, gente. Tipo, E nessa no o que é Bela Campos atuando do lado de Cauã de sunga, né. Gente, ninguém tá olhando pra ela, então é ninguém tá isso. nem aí com ela, gente, Ninguém porque o tá nem aí Cauã pra ela. o Cauã é o Cauã, né. Gente, então assim, devido a todo esse burburinho, essas críticas de: "Ai, ela não vai conseguir dar conta do recado, nã-nã-nã", mas acho assim também, eh, a crítica veio muito em ela fez as gravações das cenas, e depois disso teve uma grande crítica sobre o possível papel dela se ninguém achou a novela. Talvez agora que ela tenha reparado que o público não gostou disso, ela possa repensar, possa ter assim, um novo olhar para o personagem, um novo recomeço, ter novas, nuances do personagem, ela pode direcionar para algum lugar que ela fala: "Poxa, realmente, né, não sei, Ah, vamos". espero, né, porque, eu acho que a novela tem tudo pra ser um sucesso. Mas assim, esse tipo de ruído, assim, acaba atrapalhando um pouco, né, porque ao invés de por exemplo, essa semana, ao invés da gente ver comentários bem positivos da novela e tudo mais, toda a energia é focada na atuação, né, então fica uma coisa muito negativa e ruim em cima de uma coisa, né. Mas assim também, eu não vou também ficar crucificando a Bela Campos, porque tem um pessoalzinho nessa novela também que eu vou te falar, viu. Ai, atuação ruim, viu. Mas não vou citar nomes aqui não, porque vamos deixar a nossa lista rolar, vai. Vamos deixar. Então, a primeira pessoa que a gente recebeu muita crítica, e é assim, a pessoa que ela não recebeu só crítica de atuação, Eita. ela recebeu crítica de atuação, e ela também recebeu crítica numa outra função que ela fez. Sim, ou seja, tudo que ela faz não tá bom. A Jade Picon? Ah, eu sei Não, quem é, eu sei quem é. A Rafa quem? Kalimann. Ah, pra cá. Rafa Kalimann. Gente, eu sei disso, amigo, porque, gente, o caso da Rafa Kalimann, eu acho que é um surto, porque, assim, estão tentando até agora, né, amigo? Estão tentando até agora. Estão tentando. O Ai, brasileiro não desiste não desiste, não nunca. desiste. Eu acho a Rafa Kalimann uma pessoa gente boa. Ela, assim, no Big Brother, né, gente, tem um meme clássico dela, né. Não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. É isso. Não vejo verdade em Olha, você, acho você, acho sim, você eu adoro. incoerente. Incoerente, está onde Acho te que você está onde te convém. convém. Eu adoro. Mas assim, de fato, como atriz, como Porque olha, apresentadora, gente, aquele Casa Kalimann. Quando o mundo anda pesado demais, é bom a gente encher ele de cor. Boninho, nossa, Boninho, Boninho. não é à toa que foi demitido, né. Tô brincando. Gente, mas assim, ela sofreu grandes críticas, porque ela fez uma vilã mesmo, né, nessa novela Família é Tudo. Então quando a pessoa faz um vilão, ou uma vilã, normalmente é um grande papel de destaque, porque ele tá fugindo do que ele é de verdade na vida, né. Gente, mas ela foi tão criticada, que olha, e ela rebateu essas críticas dizendo que não aceita que desvalidem seu trabalho. Ela não aceita isso, tá, porque ela se esforçou muito por aquela atuação. É, eu super entendo, assim, eu não culpo ela. Eu acho assim, o que eu acho é, existe diretor, diretora de casting, existem pessoas que trabalham focados nisso, em unir pessoas boas em prol daquele trabalho. A mesma coisa o Boninho, que tem uma equipe que tinha, né, o Boninho, na época do Big Brother, que ele ficava ali meses na seleção, procurando personagens bons, e no final era só porcaria que ele selecionava para o Big Brother. Porcariada, porcariada. Tem pessoas que trabalham com isso, então assim, fazem testes. Ela passou por teste, gente, pra fazer uma vilã novela das 7? Gente, é um papel muito importante. Eu acho o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Eu lembro da Grazi Massafera. A Grazi, ela começou o primeiro papel dela foi naquela novela Páginas da Vida. E não era papel de Sim, destaque. Ela tinha um papel pequeno ali,
que ela tinha era um par romântico com o Thiago Lacerda, era um papel pequenininho, ela era uma menina do interior, então tinha muito a ver com ela. Então, assim, ela se desenvolveu ali. E hoje em dia, gente, Grazi Massafera, a Larissa, Verdade Secreta, gente, ela deu um show, né? A Grazi Massafera, assim, ó, Foi. gente, ela Arrasou. arrasou. Então, eu já assim, gente, a pessoa tá começando, vamos colocar num papelzinho menor pra pessoa vendo como é que é o coisa e tudo mais. O que eu acho que hoje em dia o que tá de errado é que as pessoas querem pegar essas pessoas que são influencers, que têm muitos seguidores, querem tochar num papel de destaque pra ver, porque eles acham que, os seguidores dela vão assistir. Não assiste, gente, ninguém assiste novela mais às 7, ninguém vai parar pra assistir novela. As pessoas vão querer ficar o quê? Jogando hate no Twitter. Então, assim, não adianta isso. Não adianta. Mas essa é uma crítica muito que o ex-diretor de dramaturgia, que é o Silvio de Abreu, que era era um autor de novelas muito conceituado na Globo, é uma crítica que ele tem feito para as emissoras, que assim, ator é ator, ele estudou para passar emoção, para fazer as coisas, para atuar. Influencer é influencer. É, Tá gente. lá dizendo TikTok, fazendo dancinha, nananã. É uma coisa, outra coisa é alguém que estudou para atuar e para passar emoção para o público. E o Silvio de Abreu é categórico. Influencer não é ator. Não é, gente. Porque, ó, vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, Beleza Fatal, que foi um sucesso estrondoso aí na Max, né? Que é um formato novo, né? No streaming, poucos capítulos, mas é uma novela, tem estrutura de novela. Quem que eles buscaram para esse elenco? Influencers, famosinhos, TikToker? Não. Eles foram buscar pessoas de nome. Camila Pitanga, Giovanna Caio, Antonelli, Caio Caio Blá, Blá, Murilo, Erson o Capri, Murilo Rosa, que estava sumido das novelas, São Marcelo Capri, Serrado, Camila Queiroz. Então, assim, nomes, pessoas que a gente tem até esse carinho em relação às familiaridade, novelas, né? né? É, Isso. e é isso. E é o streaming, que é uma plataforma, que é um meio novo aí de assistir coisas. Então, assim, por que a Globo fica insistindo, então, em ficar chamando influencer? Uma Jade Picon, por exemplo, para fazer um papel de destaque. Não faz Que é o sentido nosso para mim. próximo nome, tá? Oh, já dei um spoiler. Então, Uh! assim, da Rafa Kalimann eu repito, é isso. Mas, além disso, tem o que você falou do BO, que também tentaram alçá-la como uma apresentadora. Então, assim, gente, eu não consigo entender, amigo. Assim, desculpa, Rafa Kalimann, eu falei, adorei você no Big Brother, acho você uma pessoa boazinha, não vejo mal em você, mas eu não consigo entender até agora o que as pessoas veem nela pra tentar enfiar ela como apresentadora, como atriz. Não sei, gente, que carisma é essa que ela tem que fica E, enfiando ela ó, em e tudo? ela disse que não recebe as críticas como algo pessoal e que se dedica para crescer ainda mais na carreira. E aí a gente teve um momento que a Rafa Kalimann, ela estava sendo colocada em tudo, né, amigo? Então ela foi fazer Dança dos Famosos, teve aquele caso do Loreto julgar ela na nota, lembra disso? Depois ela tá como apresentadora naquele negócio do Negócio de sertanejo à noite. sertanejo. Então, assim, ela tá em tudo quanto é. Ai, gente, essa história tá tão estranha. Essa história tá tão estranha. Mas olha, o meu advogado falou que no meu ponto, que é melhor eu ficar quieto, tá bom? O advogado mandou não comentar Mm-mm, nada, né? mm-mm. Pois O é. quê? Tá bom, ficar quietinho, na minha não quero Fica processo quietinho. não. Mas que é estranha essa história, é estranha. Porque a gente Ela não vê, tá em amigo. Você vê alguma outra pessoa, com tantas tentativas dentro da Globo? Não, Eu não tentativas não, vejo mas eu isso. mas eu vejo uma outra pessoa também, assim, desgastando muito a imagem. Já é alguém da lista também? Não, não é Quem? alguém de atuação, mas eu vejo que tem uma pessoa que, assim, é muito carismática, é muito querida pelo público e a Globo tá, assim, espremendo a imagem dela, sugando ela de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas de assim, não tem mais onde colocar essa moça, que é a Tati Machado. Eu amo de paixão, mas gente, ela tá no Hum, Encontro, ela tá na Ana Maria, ela tá não sei aonde, ela tá na de casa, ela fez Dança dos Famosos, ela fez não sei o quê. Gente, tá assim, eu acho que a Globo perdeu a chance. Quando ela estava o auge da Tati Machado pra mim foi durante aquela treta da Patrícia Poeta, que o pessoal falou: "Bota ela no encontro". Cadê o programa que ela ia ter, gente? Ela ela ia tá ter um ela tá programa. ela tá no Saia Justa, ela tá em tudo quanto é lugar, a gente vai então assim,
Eu amo de paixão, acho ela carismática, acho ela talentosa, acho ela maravilhosa, mas a Globo tá assim, espremendo, tá saturando a imagem dela pra gente. Tá assim, Daqui a pouco vou colocar na novela também. ai, falta isso aqui, ó, falta isso aqui. Mas, gente, a Rafa Kalimann, assim, eu acho que a única coisa nela que eu invejo é a facilidade dela de pegar macho, gente, porque, assim, ela deve ter E alguma coisa, um tudo temperinho famoso, bom, né. né, Ai, tudo famoso. e uns gostosos. Ela tá agora com o Natanzinho, né, que ó, Natanzinho. ai, que saborzinho gostoso. Você gosta de Natanzinho? Ai, amiga, eu não sei, ele tem uma coisa, assim, que me já viu os vídeos Ai, dele dançando? Já viu os vídeos dele dançando? Amigo, não. ele faz uns vídeos dançando e ele sabe, ele não é inocente nem bobo, ele faz um vídeo dançando e fica o negócio balançando ali. É um pêndulo que balança de um lado, balança do outro, balança, o negócio Amigo, balançando. Eu falo: "Ai, em balança, balança". em homenagem a Natanzinho, tem cabaré essa noite? Ai, amigo, queria, Tem viu. cabaré essa noite? Ultimamente ela tá ultimamente eu não nem sei o que é isso, mas eu queria. Era o que eu precisava. É porque assim, Gente, amigo, voltando a falar da Fá Kalimann, se a sua vida precisa de cor, pum, aperta o botão. Bem-vindo à Casa Kalimann. Kalimann, Não, pois amigo, mas é. gente, tem aquele quadro do programa dela que, assim, eu não consigo ver, amigo. Quando aparece vídeo pra mim, eu não consigo assistir, porque eu fico com uma vergonha alheia, que é aquele vídeo em que ela fica apertando o botão e vai mudando as coisas. E "Ah, agora eu sou um e bebezinho. Ah, não, 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 não. Agora" ai, amigo, e o melhor dessa cena, desse quadro, é a cara do Fábio Porchat dizendo: que porra "Meu é essa, né? meu Deus, que surto é esse? Que caos é esse, Tem né?" um que ela faz também com o Portugal, como é que chama? Rafael Rafael Portugal? Portugal. Amigo, a gente vê claramente que eles não queriam estar ali, que eles estão com vergonha, porque não faz É, sentido, não faz sentido. Mas de novo, aceitou por causa do contrato. eu não culpo a Rafa. Tem uma equipe por trás envolvida e ai gente, eu fico de cara com isso, porque a Globo tem dinheiro, sabe, pra fazer uma coisa daquela, botar a pessoa nessa situação, ai, Boninho. Vexatória. Por que não botou Ana Furtado? Porque sabia que era vergonha. Gente, que baixaria. Baixaria. Mas vamos para o próximo caso? Bora. E a gente já deu spoiler aqui que é a Jade Picon, né, que ela fez aquela novela, que novela que ela fez, amigo? Travessia. Travessia, isso mesmo. Gente, e o melhor dessa é quando tem a inteligência artificial, que ela vê a mãe dela, que a Gente, amigo, assim, quiseram enfiar o negócio no cu do público que não tinha nada a ver, não tinha nada a gente, ver. um absurdo. Mas assim, olha, mas assim, e o pior é que a Jade tinha tudo pra ser bem elogiada, porque assim, ela é uma menina rica, patricinha, nã-nã-nã. Então assim, querendo ou não, era o mundo da Jade. O que aconteceu com a Grazi quando ela fez Páginas da Vida, uma moça do interior, nã-nã. Então assim, a ela não tinha muito que atuar, porque era mais ou menos a vida dela. Mas ela foi muito criticada, muito criticada. E olha, ela fala assim, que ela muitas vezes ela foi dormir chorando, a Jade Picon, que não era fácil ler essas críticas, que eram pesadas para ela, e que foi algo que chateou ela em muitos momentos, tá. E não era fácil de ler, e que foi uma experiência curiosa e valiosa para ela, e afirmou na entrevista com a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que foi uma experiência que às vezes, por pior que tenha sido as críticas e nã é algo que faz a gente refletir e se renovar e falar: "Poxa, talvez não esteja tão bom assim mesmo e vou estudar para os futuros papéis", né. Kiara tem tudo o que quer, na hora que quer. Mas eu acho o seguinte, amigo, o caso da Jade Picon, eu acho que vai seguir o mesmo caminho da Bela Campos agora em Vale Tudo, porque assim, logo que saíram as primeiras chamadas, o pessoal, né, tipo: "Ai, que é Cagou, isso?". né. E no começo da novela também, o pessoal reclamando do sotaque dela, que ela forçou um sotaque carioca, que não tinha porquê. Lídia, preciso daquela receita. Manda buscar no médico.
Mas eu lembro, assim, que lá pro meio da novela e pro final, ela conseguiu crescer. Eu lembro que teve umas cenas dela que eu falei: "Nossa, a Jade deu uma mudada, né". Mas é o que você falou, eu achei ela começou muito engraçado, porque ela lembro que ela, e que ela é o caso da influencer com muitos seguidores, que a Globo tentou tochar ali pra ver se seguia, né, conseguia alguma coisa. Também estava no E hype do Big Brother também, né, amigo? Tava no hype estava. do BBB também, né? Começou com ela, divulgando a transformação, né: "Gente, vou me transformar em Kiara", ficou a mesma coisa. E a personagem é isso, é a vida dela, né, influencer e tudo mais, que faz publi. Mas eu acho engraçado porque, de fato, assim, amigo, a novela em si, você parar pra pensar, o assunto foi a Jade Picon. Que outra coisa ficou a novela foi o comentário? Foi Não a Jade teve, né? Picon e o meme foi o som da Jade Picon. Turum, taram, lembra? Foi isso, porque assim, você lembra da trama? Eu lembro que era tema inspirado em fatos reais, né, que era uma inteligência artificial, o pessoal queria matar a mulher, lembra que teve isso? Foi, do Teve fake face, essa trama. fake face, não, face que mudava o rosto Fez dela. isso mesmo. Mas assim, tipo, o forte mesmo, se você parar pra pensar, quem que foi a protagonista? Quem era a protagonista? Como era o Quem? como chamava a protagonista? Ah, eu sei que era Pra aquela outra você ver. moça também. Pra você ver como a Kiara, o personagem da Jade Picon engoliu, né, tipo, a gente nem lembra, porque foi É isso. verdade, No né. fim, o babado foi assim, foi criticada, começou ruim, mas depois deu uma crescida e no final ela roubou, assim, totalmente a cena da novela. Foi. E ela vai E estar em outra atual novela agora, não vai? Ela vai estar em outra novela agora, vai? não? Eu lembro, Não ela sei. pintou o cabelo, acho que ela vai estar sim. Ó, porque ela continua investindo na carreira de atriz, ela tá estudando arte pra encarar melhor seu próximo trabalho. É importante isso, né, porque às vezes a pessoa começa também numa situação meio complicada, com muitas críticas, mas ela dá a volta por cima e, né, se mostra talvez uma grande atriz também, né. Ah não, ela não tem ainda nada em vista não. Mas é isso. Vamos falar agora já falamos da Rafa Kalimann, falamos da Jade Picon, agora nós vamos falar de um grande galã global. Ixi. Ai, quando fala em galã global, amigo, eu assim, muitos dos galãs começaram, assim, pessimamente, né. Mas quem é? Olha, Acho que eu esse sei, aí. acho até sei quem é. E quem é, quem é, quem é? Teve uns que começou tipo, por exemplo, o Giannichini. Nossa, Giannichini Para. é Tô ele? falando dele mesmo, dele mesmo. Ah! Gente, com o Giannichini, amigo, nossa senhora. Mas tadinho também, ele foi pego não, fala aí, vai. Fala aí que você deve ter mais informações. Não, eu Péssimo. acho que o Gianecchini começou e já teve aquele grande burburinho, que ele era esposo da Maria Gabriela, e tinha aquelas cenas bem calientes com a Vera Fischer na novela. Então, assim, o grande burburinho foi: "Nossa, mas a Marília deixa, mas nossa, tem língua demais nessa cena, nossa". E ele começou na novela Laços de Família, e esse que é o grande erro da Globo, né, pegar uma pessoa que era modelo e colocar como protagonista da novela, num triângulo amoroso com Vera Fischer e Carolina Dickmann. E ainda numa trama que é mãe e filha, né, que Que é tinha uma mãe e uma filha, coisa ali de costume. sim, sobrinho de Mareta Severo, que é então assim, que uma grande responsabilidade também, né. Nossa, e assim, E zero ele tinha zero carisma, e ele tinha zero, assim, reação, né, a cara dele era parada. Meu, tem uma cena dele que vira e mexe aparece, às vezes que é ele é a deitado da na Britney cama. Spears. A música da Britney Spears, eu acho a sua cara. Aposto que é Sometimes. Como é que adivinhou? Tinha um garoto lá em Oxford que achava isso. Uma vez ela fez um show em Londres e ele queria me levar pra assistir. Você não foi? Não, eu não gosto muito dela. Eu prefiro a Cristina Aguilera. Eu não gosto de nenhuma das duas. Então é assim, mas é uma que ele tá na cama que ele fala assim, né, ele tá com a Vera Fischer no telefone. Ouve, meu coração. Ele tá batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. Por que, Edu? Por causa da sua ausência. Eu não posso mais fazer como quando a gente se conheceu.
ir atrás de você, cercar. Escuta meu coração. Ah! E ela lá. Daí ele fala assim: ele tá batendo descompassadamente por você. Assim, mas amigo, é uma vergonha. Você fala, Jesus, Manuel Carlos, você escreveu isso mesmo? Manuel Carlos. Manuel Carlos. Mas da Britney é Gente, boa, que ele conversa com a a Camila, Bri né? Da Britney com a Spears. Camila. Com a O Camila. novo álbum da Britney. Ai, gente. Um sucesso. Olha, ele afirma que ele foi muito bem recebido pela equipe, né, pelos outros atores, porque é um, né, um novo meio de campo para ele, mas que ele recebeu que ele enfrentou muita cisma das críticas. E aí ele fala aqui, ó, existia muita birra. Tinha gente que queria te ridicularizar, que torcia o nariz. Hoje em dia encara numa boa, mas no começo machuca, porque de fato, né, a pessoa tá lá nas passarelas, só elogios, só não sei o quê. Muda para uma outra área, e aí os elogios param de vir e começa a vir só crítica, deve balançar mesmo a pessoa, né. Vivemos em um país que todos querem dar sua opinião. De fato, o X tá aí para Ai, isso, quem quer né. dar opinião? Ah, que não. Eu não sou assim, não. Eu trabalho com a Não. verdade, com fatos, verdade. Nossa, Léo Dias. Mas esquecem que podem nos machucar. Essa exposição faz as pessoas falarem o que quiserem e isso era um choque. Na época, me machucava, disse ele pra quem? Pra revista Ah, Quem? mas ó, Giannichini é um caso de que superou, né, porque hoje em dia eu acho ele um bom ator hoje, assim, ele tá aí fazendo musicais e tudo. Mas é engraçado, né, você falando aí, me veio isso, tipo, nessa década começo da década de 2000 ali, era esse fluxo de modelos irem pra TV, né. Teve muitos casos Sim, assim. E é lógico que como a classe artística fica o nariz assim, né, torce o nariz. Como hoje em dia é os influencers dominando, né, também sim. fica isso. Fica essa Engraçado, né. essa E era engraçado, isso, né, porque eu acho é isso, naquela época, ser modelo era o hype, sendo que na novela, na Vale Tudo, na primeira versão, a Maria de Fátima queria ser modelo. modelo, Hoje ela quer ser o quê? Influencer. Então é uma influencer. questão de trazer esse universo desejado para as novelas, e hoje em dia trazer os influencers pra novela. Interessante. Interessante, interessante. Mas ele falou que lê essas críticas e que todo mundo e assim, amigo, todo mundo vai opinar mesmo, né, tipo: "Ai, não gostei dessa atuação, achei péssima". Assim, eu acho que falar sobre atuação é um ponto, dizer: "Olha", mas quando passa para o lado pessoal, não sei o Ai, quê, eu acho que que também já é é, pesado, porque né. desde que ele apareceu na mídia, veio esses babados de questionar a sexualidade dele, sempre teve esses babados. Sim, Hoje em dia ele super já se assumiu, né, mas ficou assumiu, por muitos ok. anos nessa história. Mas assim, amigo, também, É, mas é o preço também, pelo aquilo que a gente falou. Gente, ele começando uma novela das 9 na Globo, e nessa época, no começo dos anos 2000, era o auge, né, amigo. Novela das 9 era nossa, o auge. Hoje em dia até que era tá 40 e poucos pontos de audiência, é, né, hoje em dia era até que muita não. gente. Uma novela de Manuel Carlos, né, então assim, é complicado. Eu sinto, É, mas de novo, vou falar de novo, eu fico com pena, porque assim como o Rafa Kalimann e tudo mais, gente, ele fez teste, então assim, a culpa é de quem falou: "Vamos botar ele pra ser o ali o par romântico da o Helena". galã da Ah, então novela, né. é isso, não tem muito o que falar, tadinho. Eh, a nossa próximo caso é uma atriz que eu acho, honestamente, que ela não estava assim, ela fez por uma obrigação contratual. Eita, Ela estava cagando pra isso. Ela estava cagando pra novela. Ela estava cagando pra tudo, e ela só queria, eh, viajar com o namorado, na novela? na vida real. Quem? Quem? Nós estamos falando de Bruna Marquezine. Ah, é A o Salve Rei é, lá? Deus salve o rei. Ela interpretou a vilã Catarina. Eu sou bem-vinda. Eu não sei nem se tem autorização para entrar no castelo. Pelo menos aquilo tudo serviu para que todos vissem a sua falta de classe e o seu despreparo para o trono.
E a atriz chorou muito em ler comentários nas redes e afirmou ter sido vítima de algo criado para prejudicá-la. E o mais engraçado é que nesse surto, a Bruna fala que as críticas se multiplicaram por coisas de robô da internet. Gente, que surto. Porque Mas nessa nessa época ela estava época com o Neymar ou não? Ela estava com o Neymar estava com nessa o época? Neymar, Hum. em 2018, então ela estava naquela fase de viajar com o Neymar pra Copa, lembra que ela Hum. ficava na arquibancada lá, torcendo para o Neymar, e mandando 1000 beijos pra ele, e quando ele fazia um gol na Copa, ele vinha e fazia coraçãozinho pra ela. Então eu acho que ela estava mais preocupada nesse hype de viajar pra lá e pra cá, e de acompanhar o macho na Copa, do que se preocupar na atuação dela, amigo, eu acho. Mas, amiga, eu lembro, ela foi na blogueirinha e ela falou sobre isso na blogueirinha. Ela disse que ela ficou muito mal, que ela até se questionou como atriz. Que ela resolveu até dar assim. Ela pensou em parar a carreira dela quando das críticas que ela recebeu. Mas ela comentou que, tipo, o pessoal criticou que a personagem era muito assim, muito robótica, muito. Falava. Parece que era um robô falando. Só que ela disse que esse foi o tom que a direção pediu, entendeu? Uma coisa mais fria e tudo mais. Só que ela disse que se perdeu, assim, na carreira. E depois ela volta por cima, né? Mas ela disse que foi um momento bem tenso pra ela, assim. Bem Foi. tenso. E a Marquezine, assim, e é engraçado, porque ela começou bem criança e nunca ninguém questionou ela. Ela sempre foi Ninguém muito bem questionou, porque elogiada, né? era assim, quando ela fez, Mulheres Apaixonadas, que ela fazia a A filha do Tony Ramos, Salete a Salete, gente, era assim, foi um foi caos, né? algo promissor, assim, um talento achado, porque ela chorava, aquela menina chorava, e assim, emocionava todo mundo, então, é complicado. Aí eu gostava dela quando era a Lourdinha do I Love Paraisópolis. Que ela era bem assim, garota da rua, assim, ia, vai, dava em cima, acho que eu adorava. Mas mas é isso, sabe? Eu acho que, de novo, assim, pelo que ela disse, foi o tom combinado com a direção. Então, de novo, será que a culpa é do ator, né? Mas quem recebe a crítica vai ser o ator, né? Vai ser quem tá dando Mas, a cara a tapa ali. mas essa história, eu não acredito que seja por conta do Neymar, assim, eu não sei que seja por isso. Tipo, ela não tá se Assim, dedicando. o pessoal criticava muito ela, porque assim, vira e mexe, ela viajava com o Neymar pra Copa. É. Estava na época da Copa, então ela largou as gravações, foi lá assistir os jogos da Copa com o Neymar. Então assim, o pessoal fala assim: "Poxa, ela tá sendo muito criticada, muito falada". E aí, quer dizer, é igual o Neymar, né: "Ai, não posso jogar porque tô com uma coisa de saúde", e aparece numa festa, então a pessoa tá sendo mega criticada e vai assistir jogo, vai viajar, É. larga tudo, vai viajar, Tem que né. focar, né. É igual por exemplo, a Paula de Oliveira, ela largou mão, né, de ser rainha de bateria aí da não sei não lembro de escola que é, porque ela quer se A Grande dedicar Rio. pra se dedicar agora esse ano a Heleninha Reutemann, né, na novela. Então, é questão de escolhas, né, meu, tem que dedicar, porque novela é muito tempo e muita a gravação é muito ali, é todo dia. O pessoal acha que é moleza, não é moleza não. Não é moleza, não é moleza. Eh, Agora vamos falar de outro rapaz que recebeu muitas críticas. Ele é um filho de um cantor muito famoso. Sabe quem é, amigo? Filho de cantor famoso. Ah, eu sei. Fiuk. Fiuk! Tadinho, mas aí não tem jeito não. E nem na e nem na música, né, amigo, e nem na música, tadinho. Ai, mas eu gostei daquele clipe dele com o Gil. Ai, amigo. Eu acho que a única coisa assim, Clipe. a única coisa que pra mim, Fiuk serviu recentemente foi essa treta com a Deolane, porque de resto, coitado. Eu acho ele até Ai, assim, tipo, amigo. acho tão ele é Amigo, tão quando esse vídeo foi editado, coloca um pouquinho do trecho do clipe, por favor. ele com Por Gil? favor. Ele com o Gil do Vigor naquele clipe, por favor, tá bom? Vou botar aí. Ele participou da novela, A Força do Querer.
E aí ele foi muito criticado nessa novela, muito criticado, porque ele tinha um embate com o como chama aquele ator? A Força do Querer. Um Pigossi? O Pigossi, e ele era filho do Dan Stubach, com a Maria Fernanda Cândido, Ah, eles disputavam a Isis Isis Valverde, não é? Valverde, que era a sereia, né, a sereia. E eu acho que nessa trama ele se apagou porque ainda tinha Irina? Ai, meu, essa novela eu não lembro. Ivana, que era aquela personagem Ah, da transex. trans, foi. Então, ele sumiu na trama, assim, ninguém mais que dá importância pra ele, porque Ah, mas essa novela e foi pós-BBB, não foi? Não foi depois do BBB dele? não, foi antes, Foi antes do foi BBB? antes, foi antes, Nossa, foi eu não antes. lembrava disso não, pensei, eu achava que tinha sido assim, ah, vamos aproveitar o BBB e dar uma fama. Não. Gente. Eh, e aí ele falou assim, olha, que na ele o que ele fala foi assim, olha: "Na novela dei um bafafá do caramba. Neguinho falou de mim até umas horas, mas ele estava muito seguro comigo, porque eu passei no teste pra novela, então ele joga isso na cara de vocês. Eu passei no teste, eu passei. Eu fiz um teste e passei. Fui escolhido, chega a hora que você fala: "Aceita que eu passei no teste, aceita". E outra, meu personagem não era bonzinho, era um vilãozinho chato. Fiz o negócio pra dar raiva mesmo. Normal as pessoas até confundirem. "Olha que idiota esse Fiuk". Não, gente, era o Rui que era o idiota da história. Então, quer dizer, ele ainda alega que todos nós estamos confundindo ele com o personagem. Ô, meu, mas ele foi tão bem, passou no teste e tá passando até hoje, né? Vive em novela, né? Vive em trabalhos aí. Tá muito bem. Sucesso, né? Inclusive, adorei a atuação dele na casinha lá do Carlinhos Maia, na Casa da Barra. Adorei a atuação dele. Tem um vídeo dele beijando, você já viu, amigo? Eu falo, gente, que fim do poço. Fim do poço. Gente, que baixaria, Fim de que poço. baixaria. Agora eu vou falar de um amigo que, também esse eu vou fazer uma breve passagem mesmo, porque ele era modelo e foi convidado pra ser ator. O personagem dele era pequeno, mas mesmo assim não agradou o público, não agradou. Mas faz tempo isso? Faz tempo, acharam ele robótico, e aí amigo, eu não sei qual foi o critério, porque ele tá na mesma novela que o Gianecchini começou, Laços de Família? Laços de Família. Nossa, quem que era Então foi uma modelo? uma uma seara assim, olha, você é modelo? Vem atuar. Ah, Laços de Família eu sei quem foi, é o Paulo Zulu? Paulo O Zulu. Paulo Zulu, eu lembro, também teve isso. Ó, pra você ver, quanto modelo enfiado em novela, né, gente? Novela em Ah, mas o Paulo novela. Zulu, eu lembro dele em outras novelas depois também, não? Ele fez outras novelas? Ou foi essa? Que ele era personal? Não teve, não era Ele isso? era personal que ele Só só ficava sem camisa, ele só ficava sem sem camisa. camisa com a Helena Ranaldi, A função dele era ser gostoso. ser Era isso, gostoso. era ser gostoso. Gente do É, céu. e ele falou que hoje em dia esses dias essa novela reprisou, não vale a pena ver de novo, e ele fez questão de não ver mais a novela. Ele fez questão de não ver mais a Nossa, novela. traumatizou, hein, traumatizou. Ah, Traumatizou. mas eu achava ele um gostoso na novela, eu achava ele um É, gostoso. ele acha ele fala assim: "Olha, eu acho que o resultado foi razoavelmente tranquilo. Não foi excelente". Então ele reconhece que, né, mas também não foi algo que atrapalhou a obra. Então é importante também dizer: "Olha, eu não fui excelente, mas o meu papel também não era de destaque, então Ele foi convidado tem pra que fazer, então, ó, convite não se con nega. convite não se nega". E é engraçado, gente, que nessas novelas do Manuel Carlos, eles sempre colocam um modelo, né. Então teve Gianecchini, teve Paulo Zulu, teve aquele Rafael Calameto, que fazia Mulheres Apaixonadas, que era marido da Suzana Vieira. Então sempre tem um Nossa, esse modelo, aí
Esse, Mas é que eu acho que não é que sempre teve modelo. esse. Acho que não é porque ele teve modelo. É porque é aquilo que eu falei, na época era isso, eu acho, de trazer esse mundo dos modelos, né? Ah, mas se a gente pensar bem, ó, teve várias atrizes que, tipo, a Lana Piovani era modelo, a Sim. Camila Queiroz era modelo, mas são pessoas que estudaram, né, pra depois pra ser, não caiu de paraquedas ali, né? Então, você tá dizendo o quê? Que eles não estudaram? É isso que você tá dizendo? Não estudaram, amigo. Eles foram, é isso, foram Ai, modelos e gente, foram convidados. Não amigo, estudaram. fala de novo com seu advogado. Fala de novo com seu advogado, por Não favor. estudaram, amigo. Não estudaram. Agora eu vou falar desse. Não, antes de falar desse, eu vou falar de 2 pessoas que começaram bem criticadas e deram a volta por cima, tá? Então nós vamos Eita! voltar. Falaram assim: "Fui humilhada, mas agora eu tô exaltada", tá, meu amor? Eh, então essa primeira pessoa, ela começou também começou não, mas ela ganhou um grande destaque como protagonista de novela. E, gente, ela recebeu Ah, eu tanta sei quem é. Eu sei tanta quem é. crítica, Eu que sei que quem ela é. pensou em parar a carreira. Quem é? É a Adriana Esteves. Adriana Esteves. Adriana Esteves. Essa história é clássica, É clássica. clássica. Ela foi a Mariana em Renascer, né, amigo? Foi. E, gente, foi Mas assim, olha, a mas acho que no caso crítica dela, amigo, me lembra um pouco do Giannichini, porque assim, além de ela, meu, horário nobre, ela estava ali num personagem que ia de frente com questão de costume, isso também é uma coisa que mexe muito. Por exemplo, o do Giannichini, Laços de Família, ele estava entre mãe e filha. No caso dela também, não é? Ela estava entre pai e filho. Então que também era tem um pouco Mar disso. que era a novela que eu via Marcos Palmeira amassar o cacau. É isso mesmo. Então, assim, também tem um pouco disso, da pessoa torcer um pouco o nariz para essa coisa, essa pauta de costume, que a gente sabe que o Brasil é um país bem conservador. Então tem um pouco disso, mas o pessoal criticou bastante ela mesma, coitada. E ela recebeu tanta crítica que ela pensou em parar a carreira. Tanto é que eu não sabia dessa informação, que ela foi convidada para fazer a Babalu de 4x4 e ela renegou, porque ela estava em crise com a carreira. Eu não sabia disso. Não, ela só foi voltar depois em 98, não foi em novela? Que foi Torre de Babel, não foi? Torre de Babel, Que ela foi a isso. Sandrinha, que já arrasou, né? Que já A arrasou. Sandrinha A já Sandrinha. É que eu acho que é isso. Eu acho que pra Dani Esteve, na verdade, ela tem que ter. Ela funciona muito com o personagem que tem uma coisa cômica ali envolvida. A Sandrinha, própria Carminha, uma vilã bem engraçada, né? Tem uma coisa meio debochada. Eu não assisti Mania de Você. Não assisti nada da novela. Nada, nada, nada. Mas eu sei que era horrível. Mas alguns trechos que aparecia pra mim, ela e o Chai Suede meio que tirando onda assim do outro na gravação, meio. E você viu, amigo, uma cena da novela que era ela na boia? Você viu essa cena? Você viu isso, amigo? O pessoal metendo o pau na Globo, nesse vídeo. Você não viu isso? gente, que surto. Amigo, que Eu vi, surto, que surto. Mas nem de você, ó, foi tarde, viu? Foi foi tarde. tarde. Mas no entanto, a veterana preferiu ver as coisas pelo lado positivo. "Tive que me dedicar muito para dar conta do enorme desafio, mas acho que consegui. Aprendi muito com esse trabalho". E aprendeu mesmo que depois disso ela virou Carminha. Então, assim, personagem e até os dramas ela faz bem, porque, assim, eu lembro dela fazendo Justiça. O que eu chorei com a Adriana Esteves em Justiça. Nossa, E ela enfim. fez os outros também, não foi? Gente, maravilhosa, assim, Amor de Mãe também, que foi espetacular. que era uma Maravilhosa. vilã, mas era uma vilã que era apaixonada por aquele filho, Sim. aquele amor Não, meio é. tortuoso. Hoje, assim, hoje a Adriana Esteves tá, assim, no hall dos top, top, top assim, de atriz aqui no Brasil, tá? Assim, não tem como. Não tem como Não tem falar de como. sucesso, assim, de coisa e não lembrar dela, porque eu acho que ela pegou uma geração inteira ali, né? A Avenida Brasil catapultou ela para um nível, assim, que e no mundo, né? Personagem, No assim, mundo. faz sucesso em muitos, muitos cantinhos. Outra que deu a volta por cima foi a nossa querida Grazi Massafera, que no começo ela foi muito criticada, inclusive pelos colegas de trabalho, tá? Há boatos
E uma lenda urbana de que quando ela tinha que chorar na novela, uma das atrizes foi atrás do câmera e falou: "Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai". Ah, ela falou isso mesmo, eu lembro ela comentando alguma coisa. Que colocava Sim. maquiagem nas coisas dela pra falar que ela estava roubando maquiagem. Gente, olha, pesado, viu, Isso pesado. em Páginas da Vida? Páginas da Vida. Porque Gente. ela, assim, era uma BBB fazendo novela, então os próprios atores ali, ai, em BBB, tem que contratar com o BBB, ai, Ah, ô assim, a atuação dela em Páginas da Vida, não pra mim não é questionável não, achei que ela deu conta do recado, mas de fato acho que esse clima, acho que foi a primeira BBB, não foi? Que foi numa novela? ela foi a Ah primeira novela não, que ela fez. tinha aquela Juliana Silveira já tinha entrado eu acho, né, Ah, em sim, novela. Ela também só arrasa, né, aquela lá só arrasa em ela novela. arrasa. Mas tem E isso olha também. olha o que a Grazi falou, já teve ator que disse na minha cara: "Não contraceno com ex-BBB". Eu era BBB, não era atriz. Fui me transformando aos olhos de vocês. A dedicação da musa teve resultado. Seu trabalho em Verdades Secretas foi amplamente elogiado e lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional. Olha que sucesso, olha que dá vontade de chamar aqueles atores e falar assim: "Olha aqui, você já foi Quem que indicado para o falou Emmy, meu filho?". quem falou isso que não atua como ex-BBB? Ícaro Silva? Não, mas diz que uma das atrizes que odiava a Grazi nessa novela, que odiava, assim, que queria, se pudesse, assim, enfim. Diz o povo, diz a língua pequena, Tem que é a Natália do nome? Vale. Tem Natália do Vale, que a Ela Natália era mãe do Thiago Lacerda? não, ela era irmã do Thiago Lacerda. Hum. E sumiu na Natália do Vale, né? Gente, faz tempo Sumiu, que eu não vejo ela. faz Mas tempo eu lembro dessas também. fofocas sim, eu lembro dessas fofocas. Aí é difícil, né, eu imagino, assim, você é complicado, porque, como eu disse, ela bancou o personagem, assim, sendo o primeiro. Mas eu imagino ela, coitada, naquele fogo cruzado, Né, porque a gente sabe que, gente, nessa vida de atriz, ator, modelo, como tem gente querendo puxar tapete, né? Como é, tem gente querendo puxar tapete. tem. Complicado. Mas olha, vontade de chamar todos esses atores consagrados e dizer: "Você já foi indicado para o Emmy?". "Não, Mas né, poxa". ela foi indicada a melhor atriz? Melhor atriz por Verdades Secretas. Nossa, gente, que babado, eu não sabia disso não. É, foi indicada ao Emmy Internacional. E não ganhou? Não, acho que Rouba não ganhou. Só roubaram, porque roubaram, roubaram a nossa roubaram, Grazi. igual a Torres, igual a nossa Fernanda Roubaram, Torres. roubado. Tudo Agora cotada, amigo, tudo tudo cotada. contado. Mas posso ficar com esse prêmio usado, o meu é Mas 0. é. Agora amigo, pra gente finalizar esse vídeo, a cereja do bolo, quem? Quem? Uma Dá uma quem? dica, dá uma dica, ué, pra Ó, ó. esse é o clássico, esse caso é o clássico. O Cigano Igor. Mesmo que seja pra não ser feliz, é a Dara que eu quero. Se agora ela não me quer, eu vou saber fazer ela me querer. Sendo inclusive, quando algum ator, alguma coisa vai mal, as pessoas sempre falam: "Ah, é o Cigano Igor". Já virou a gíria, já virou a gíria. E coitado, assim, eu fiquei com dó um pouco Tadinho. do cara, porque, assim, outro caso de modelo que migrou para papel de destaque, que ele era É. protagonista, né. Ele era o triângulo amoroso, ele, o Edson Celular e a Teresa Seiblitz. Era esse que era o Cigano Igor e a Dara, né, a cigana Dara. Gente, Mas no olha, caso dele, eu fico com pena, amigo, porque ele ficou marcado mesmo, né, porque, por exemplo, ele até chegou a fazer novela depois, algumas coisas, né, mas era o Cigano Igor, não tinha mais jeito, não sai mais dele, não é isso, não. não tem mais. Olha, eu fiquei com assim, olha, de verdade, hoje, eu fiquei com dó dele, porque estigmatizou ele, né, como É. uma péssima atuação, né. Olha, ele escreveu assim, olha: "Escolheram,
Essa entrevista que ele deu, ele já tinha feito essa novela faz 20 anos, tá? Quando ele deu essa Nossa, entrevista. como é um negócio que ele levou pra vida inteira, né? Olha, escolher um cara bom caráter para massacrar e apedrejar, sem nunca sem nunca comentar que esse cara foi o único ator a ser protagonista de muito sucesso na sua primeira novela. Jogaram minha carreira promissora de galã no lixo. Como profissional, amadureci e evoluí muito além do meu primeiro trabalho. Eu não tinha experiência. Aí ele fala assim: olha, que sempre a mesma coisa, não se cansam. Não acho que as pessoas merecem uma dedicação maior, disse ele a ser questionado sobre a sua porta de entrada na televisão. O tempo passa, dirigi, roteirizei, apresentei, produzi, a vida anda. Uma dica: não parem no tempo. Eu não parei. Nossa. Ai. Mas ele fez umas novelas na Record, não fez? Eu acho que eu lembro dele da Record. Ele fez. Acho Mutantes. que ele fez. Foi. Daqui a pouco fez mesmo, daqui a pouco ele fez mesmo. Ô, amigo, mas sabe uma coisa que eu ia falar? Eu vou repetir aqui, gente. Eu falei isso quase em todos os das listas aí. Gente, de novo, uma novela das 9 na Globo. O triângulo amoroso ali, um dos papéis principais. Quem deixou passar, entendeu? Quem deixou passar, gente? Mas olha, ele fala isso, mas ele também é alfineta, que ele não sai. Não. Que ele fala assim: olha, quando estreou na TV, ele não teve nenhuma orientação de direção. Não teve. E ele fala assim: olha, com 24 anos de idade, gente, ele era um bem jovenzinho, 24 anos de idade, talvez não tivesse essa maturidade pra, né? Estreio sem amigos, recusando convites de assédio sexual e sem Será? Peraí. coach. Ah, não, o advogado falou pra eu não falar nada, amigo. Não vou falar nada aqui. Sem coach, sem ser de patotinha alguma, sem direção alguma de ator, escreveu o ator irritado. Mark diz que sentiu-se desrespeitado. Destruir a vida de alguém que não baba o ovo de ninguém, sendo dissimulado, indiretinha para alguém, viu? É fácil. Me mantive resignado durante 17 anos. Agora passaram dos limites da falta de senso e respeito. Essa Ixi. fala dele, que aconteceu, para todo mundo entender. Teve uma novela que foi. Nossa, eu não lembro agora qual é a novela. Mas era a novela da Maria Adelaide Amaral, que era a personagem da Julia Gunn, que era filha da Fafi Siqueira. Eu não sei se era. Ai, não lembro agora a novela, gente. Mas o que aconteceu? Essa personagem era uma atriz decadente, a Julia Gunn. E a Fafi Siqueira falou assim, a personagem da Fafi Siqueira, a personagem, falava assim: nossa, você é uma atriz tão decadente que você não consegue nem casar com um ator medíocre feito o Cigano Igor. Então, virou um deboche em geral, né? Eu lembro que o Pânico zoava. Tinha até um quadro do Pânico, que era do Cigano Igor, que era coisa assim ruim. Tipo, Não, e compraram aí isso. ele foi criticar isso, falou tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Esse caso foi 20 anos atrás. E a direção da Globo e a Maria Adelaide Amaral decidiram cortar esse texto da novela, em respeito ao Ricardo Mack. Até porque é a própria Globo, né? Faz sentido. Não, e assim, gente, é o desrespeito com um colega, né, de trabalho, né, gente? Por mais assim, eu também achei, eu concordo com o Mack, achei desrespeitoso. Eu Achei achei. desrespeitoso também. Porque, gente, é uma coisa que. E aí, o que as pessoas estão dizendo quando falam isso é que é meio criticar alguém que não vai evoluir. É dizer assim, ó, ele é isso, ele é essa situação. E a gente viu aqui que tem pessoas que. A Adriana Esteves, Grazi Amigo. Massafera, que evoluíram, né, amigo, na carreira, né? Eu acho assim, é que eu acho, amigo, de novo, a Globo erra muito a mão nisso.
Por que não, assim, por exemplo, nessa época já tinha não, Malhação não. A gente bota uma no bota essas pessoas novas numa novela das 6, num papel que não é destaque, pra pessoa ir crescendo, porque gente, o protagonista da novela das 9, lógico que vai ser bombardeado. Primeiro que primeiro, assim, a sociedade não aceita erros, né, não aceita, eles querem coisas perfeitas. A Aí é sociedade tá complicado. doente, a Tá sociedade tá doente. doente. Então, de fato, assim, de fato a atuação dele não foi boa, né, a gente vai também mentir aqui, né, não foi boa. Mas precisava botar ele Sim. num papel de destaque da novela das 9, gente. Um Novela das triângulo 9, amoroso. novela de Glória Pérez, né, não faz gente, assim, Glória Pérez a Glória Pérez, também estava envolvida nessa escolha? É porque eu não sei se você sabe, ela falou numa entrevista que Explode Coração, ela escreveu pra filha ser protagonista, né. Ia ser a filha dela, a dançarina, a cigana, só que daí ela morreu na novela anterior. Foi a novela da Glória Pérez depois da morte da filha, né. Que ela tinha feito Alma como é que Foi é? que ela tinha feito De Corpo e Alma. De Corpo e Alma e depois Explode Coração. E ela já estava escrevendo pensando na filha pra ser a protagonista, que é uma cigana que dança, né. Só que daí não deu. Isso. Ou então, assim, eu sei que autores também palpitam nos papéis e tudo mais, então ela, assim, gente, deixou passar, né. Achou que o público não ia, achar estranho, porque de fato ele é inexpressivo, né. Ele é meio que voltando na Bela Campos, ele lembra muito a Bela Campos nesse teaser, porque a Bela Campos ela é inexpressiva. Ela tá nervosa com a mãe, Não tem emoção. ela tá triste, então assim, sabe, é isso. É E é o isso, básico, gente. né. Eu É. fiz já 6 meses de teatro. Nossa, Wolf Maia fez escola com o Wolf? Tablado, meu filho, sou do tablado. Tablado, foi pra escola É, com o Wolf, né. O meu Wolf te filho. apresentou alguma novela? Te Oi? convidou pra alguma o Wolf te convidou pra alguma festa? Ai, me convidou pra um lugar que eu não posso, que advogado não, não posso falar aqui, amigo. Não posso falar, Ele te mas, convidou pra debater sobre seu personagem na casa dele e te atendeu de roupão, igual o Alexandre ai, Frota? tem esse babado, o Alexandre Frota falou isso, né. Ai, gente, palhaçada. Mas amigo, eu não sei, o mundinho pantanoso dos famosos, será? A Não gente não sabe, sei. né. Mas é isso, gente. Vocês acharem mais alguma pessoa que não foi citada nesse vídeo, alguma outra atuação questionável, Marca aí no comentário do famoso. comenta, marca o famoso no vídeo, marca o famoso. Não, e outra coisa também, e o que vocês estão achando da Bela Campos na novela? Vocês acham que o pessoal tá exagerando muito, tá pesando a mão nela ou ela tá, nossa, ela tá muito bem? Comentem também a opinião de vocês em relação a Bela Campos em Vale Tudo. O que vocês estão achando desses Isso, primeiros episódios? por favor, tá bom? E é isso. É isso, gente. Beijinhos. Eu Um beijo. estou indo embora. Estou muito triste. É minha atuação. Um beijo.